Imagine só, você ficar nadando e nadando no mar, na hora que você está quase chegando na praia você acaba morrendo? Bom, essa é uma frase que define muito bem esse vídeo. Fala galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Designer Interativo. Durante essa semana foi divulgada uma notícia um tanto complicado para alguns, para outros nem tanto, né? O G1 divulgou no dia 28 em que a Dilma vetou o projeto que regulamentaria a profissão design. Pelo que eu sei, essa foi a vez que mais chegou próximo de conseguir a regulamentação, porque das outras vezes ela era vetada antes mesmo de chegar na mão do presidente. Mas antes de mais nada, eu não vou estar abrindo uma discussão política aqui para saber se o que ela fez foi certo, se foi errado, se bem que já está uma onda de todo mundo falando que tudo que ela faz é errado. Eu não quero abrir nenhuma discussão política aqui. Eu só vou querer tratar aqui quais são os pontos, alguns pontos positivos e negativos para algumas pessoas e para as outras, e no final dar a minha opinião. Bom, agora vamos citar algumas das vantagens que essa regulamentação traria. Uma delas seria a valorização da profissão, pois ela sendo regulamentada, de uma certa forma, tanto as pessoas quanto o mercado em geral iriam ter uma visão diferente da profissão. Um salário melhor, que quando ela é regulamentada, ela vai ter que ter um piso mínimo, então menos daquele valor você não ia receber. Normalmente as profissões regulamentadas, o piso não chega a ser um salário mínimo, por exemplo. Ele se torna mais responsável por aquilo que ele faz. Isso é muito interessante para os clientes, porque de uma certa forma o designer ele não é responsável por aquilo que ele faz. De que forma? Eu não sei como aprofundar muito isso, mas um exemplo que eu posso dar, por exemplo, um engenheiro, quando ele autoriza a construção, um engenheiro civil no caso, ele autoriza alguma construção, ele é responsável por aquela construção dentro de um período de não sei quantos anos. Então qualquer coisa que aconteça de ruim para as pessoas, a culpa vai ser do engenheiro, vai cair sobre ele. E o designer, como ele não é regulamentado, não tem como ele responder por aquilo. E eu acho um pouco complicado isso, de uma certa forma, dá uma certa insegurança, tanto para o cliente quanto para a gente. Diminui também, se você for ver, um pouco da qualidade do próprio profissional, porque como ele não tem como recorrer contra ele, ele fica mais de boa. Se vocês forem ver a notícia, um dos quesitos, o principal quesito, na verdade, que não fez com que ela aprovasse a regulamentação foi uma questão de que, como se o designer, se ele faz alguma coisa de errado, digamos assim, um mau projeto, alguma coisa, ela não provocaria um dano social. É um pouco questionável isso. Talvez em algumas áreas do design, talvez nem tanto. Mas em outras, como por exemplo na área de produtos, se você projetar algo errado, pode acabar ferindo não só de uma forma moral a pessoa, como acabar pondo em risco a vida de uma pessoa com um projeto mal feito. De uma certa forma, a gente podia pensar também que poderia melhorar a qualidade do ensino, pois com a profissão regulamentada, ela poderia ser visto pelas faculdades de uma forma ainda melhor e até mesmo poder padronizar as matérias que você teria, pois você pode ver que em muitas faculdades a grade curricular chega a ser um pouco diferente, talvez até drástico, se você vê tipo de uma estadual, federal para uma particular até. Não tem um padrão, isso acaba prejudicando a gente de uma certa forma. Então a gente pode ver que às vezes o mesmo curso, a mesma ênfase do design, em 3 faculdades diferentes, pode acabar sendo muito distinta a graduação, as matérias que eles vão aprender. E quem sabe, para alguns, um fato positivo, né? A extinção dos tais sobrinhos e micreiros. Essa é uma questão um pouco complicada e gera muita polêmica. Bom, sabemos que mesmo se ela fosse regulamentada hoje, no dia seguinte não seria nada diferente. As mudanças não acontecem de uma forma rápida, de um dia para o outro, nem do mercado, muito menos da mentalidade das pessoas. Da mesma forma que pode ter uma melhoria dos cursos, eles podem acabar ficando mais caros, no caso das universidades particulares e até mesmo alguns cursos de extensão, especialização, quanto algumas outras instituições, querendo diminuir o valor do curso, podem acabar fazendo um curso com uma qualidade muito baixa. E quanto à questão dos sobrinhos e micreiros, essa é uma questão que gera muita polêmica. Na verdade, eu só considero uma pessoa, um sobrinho ou micreiro, aquele profissional que simplesmente por saber mexer na ferramenta, em alguma das ferramentas que os designers utilizam,
se titulam um designer. Para mim, um profissional que ele estuda, ele lê livros, ele procura em revistas, em tutoriais, ele se informa, mesmo ele não tendo feito uma faculdade, para mim, eu considero sim ele um designer. Em alguns casos, existem muitos profissionais que não fizeram nenhuma graduação, mas procuraram a sua especialização na raça, através dos livros, revistas, muita pesquisa, e conseguiram aprender sozinhos, foram autodidatas e muitas vezes acabam sendo até melhores do que alguns formados. Ou seja, são pessoas que são ótimos profissionais, mesmo sem ter feito alguma graduação, e que seriam prejudicados, pois não poderiam mais atuar no emprego sem ter a graduação. Primeiro, como esse assunto ele é muito complicado, não tem como a gente dar uma certeza quais são os benefícios e os malefícios que vão vir a curto e a longo prazo. Cada um acaba exprimindo a sua forma de pensar, se ela seria o melhor mesmo para a nossa profissão aqui no Brasil, ou se é melhor ela não ser regulamentada. Cada profissional acha de uma forma. Existem tanto pessoas que se graduaram na área do design e acham que a regulamentação tem que acontecer, e tem mesmo alguns que não acham que deve ser. Com isso, existem profissionais mesmo formados que não querem a regulamentação, acham que é melhor assim. Da mesma forma que existem pessoas que atuam e ainda assim preferem a regulamentação, e outros que também não preferem. Só para constar, pessoal, a minha forma de pensar, qual é o meu ponto de ver, eu gostaria muito que ela fosse regulamentada, porque eu tenho os meus motivos. Mas eu respeito muito e entendo o motivo daqueles que não querem a regulamentação. Portanto, tentem entender antes um pouco sobre esse assunto, antes de vocês metralharem uma pessoa que apresenta um argumento, uma opinião, na verdade, diferente de vocês. Porque se você entende os dois lados da moeda, ou seja, os pontos positivos e negativos da regulamentação e a não regulamentação, você não vai sair xingando uma pessoa só porque ela tem uma forma de pensar diferente. Você vai entender que existe sim um ponto positivo e um negativo. Se existisse uma das opções que tivesse só pontos positivos, ou que tivesse uma grande quantidade de pontos positivos, certeza que ela já deveria sido ocorrida e não teria um monte de debate desse jeito, de pessoas opinando tipo com 1001 formas de pensar. Então agora o que a gente tem que fazer? O que a gente faz? A gente levanta um monte de plaquinha e sai questionando para Dilma? Não. Vamos continuar estudando, vamos continuar nos profissionalizando e fazendo aquilo que gosta. Essa é a dica que eu dou para todo mundo. Espero que todos vocês tenham gostado. Isso daqui foi de uma forma bem resumida para mostrar para vocês as referências que eu peguei, pessoal. Foi basicamente no Chocola Design e no Design Culture. O link deles vai estar aqui na descrição. O link do G1 também eu vou colocar aqui na descrição, caso vocês queiram ler. Então, se vocês querem se aprofundar um pouco mais, aconselho a ler sobre isso. Aqui foi só um resumo, basicamente. Não me aprofundei muito, existem muitos outros quesitos, muitas outras coisas que poderiam ser benéficas à profissão e outros que não. Mas aqui eu só apresentei os principais e aqueles que você vê normalmente na boca do povo, pelo menos daqueles que comentam sobre esse assunto. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, já sabem como é que é, né? Deixem aquele gostei. Se vocês, por favor, puderem divulgar o vídeo, passar para outra pessoa, achou que foi interessante, não deixem de compartilhar e se inscrever para poder continuar seguindo os meus projetos, e comente para poder também saber o que vocês estão achando, beleza? Desejo a todos um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!